Eu estava dormindo, quando ela apareceu, Catherine Kuhlman, parada ao pé da minha cama. Eu sentia o perfume intenso de rosas no ar. Não era um sonho comum. Não, era tão real, tão vívido, que eu conseguia ver cada detalhe do vestido branco dela, cada linha no seu rosto gentil. Ela segurava algo nas mãos, uma página, arrancada de uma Bíblia antiga, com páginas amareladas pelo tempo. As dívidas eram um peso sufocante, invisíveis, mas eu sentia a força delas. Cada conta que chegava na minha caixa de correio era mais um elo se fechando em torno do meu peito. Você conhece essa sensação? Quando o dinheiro some antes mesmo de chegar, quando você faz contas e recontas, mas os números nunca fecham. Eu vivia nessa prisão há anos. Catherine se inclinou e sussurrou algo que mudou minha vida para sempre. O que você está procurando já foi escrito há 3.000 anos. Ela colocou a página na minha mão. Eu sentia a textura áspera do papel. Este salmo não são apenas palavras, é uma chave. Acordei, com lágrimas nos olhos. Minhas mãos estavam vazias, mas o número estava gravado na minha mente, como fogo. Salmo 37, não qualquer versículo. Versículos específicos, que ela havia circulado com tinta dourada no meu sonho. O primeiro milagre aconteceu em 48 horas. Mas deixe-me contar como descobri que aquele sonho era mais real do que qualquer pesadelo financeiro que eu estava vivendo. Naquela manhã, eu tinha exatamente $13 na conta. $13 para durar até o próximo pagamento, que ainda estava a 10 dias de distância. Meu cartão de crédito estava no limite. Meu telefone tocava sem parar, com cobranças que eu não atendia, porque sabia o que eram. A sensação de afogamento não era metáfora, era física, mas algo havia mudado depois daquele sonho. Pela primeira vez em meses, eu não senti pânico ao ver o extrato bancário. Era como se uma porta estivesse se abrindo na minha mente, uma porta que sempre esteve lá, mas eu nunca havia notado. Eu peguei minha Bíblia e fui direto ao Salmo 37. Quando abri na página, algo estranho aconteceu. As palavras pareciam saltar da página. Não todas as palavras, apenas algumas, como se alguém estivesse destacando frases específicas com uma luz invisível. Entrega o teu caminho ao Senhor. Versículo 5. As palavras vibravam na minha visão. Confia nele, e ele tudo fará. Mas havia mais. Os versículos que ela havia circulado no sonho começaram a formar um padrão, uma sequência que eu nunca havia notado antes. Versículo 21. O ímpio toma emprestado e não paga. Isso me atingiu como um soco no estômago. Era exatamente onde eu estava. Mas o versículo seguinte mudou tudo. Mas o justo é compassivo e dá. Como você pode dar quando não tem nada? Como você pode ser compassivo quando está desesperado? A resposta veio no versículo 25. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Naquele momento, eu entendi que havia estado olhando para o problema errado. As dívidas não eram correntes, eram apenas um reflexo da forma como eu estava lidando com a vida. Catherine não havia aparecido para me dar uma solução milagrosa. Ela havia aparecido para me mostrar uma verdade, que estava escondida bem na minha frente. A primeira coisa que fiz foi pegar um papel e escrever cada versículo que ela havia destacado. Não em qualquer ordem, na ordem exata que ela havia circulado no sonho. Versículo 5, depois 21, depois 25, depois 4, depois 37. Quando terminei de escrever, vi um padrão emergir. Cada versículo falava de um aspecto diferente da provisão: confiança, compromisso, fé, deleite e herança. Era como se o rei Davi estivesse me ensinando a linguagem secreta da abundância. Uma linguagem que existe há milênios, mas que poucos aprendem a falar. Eu comecei a recitar esses versículos toda manhã, não como oração, como declaração, como se estivesse falando uma verdade sobre mim mesmo, que sempre foi real, mas que eu havia esquecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O segundo dia foi quando o impossível começou. Eu estava na fila do banco, prestes a verificar se tinha dinheiro suficiente para pelo menos colocar gasolina no carro.
Quando meu telefone tocou, era um número que eu não reconhecia, mas dessa vez atendi. Senhor Johnson. A voz era de uma mulher mais velha. Meu nome é Margaret. Sou advogada de uma firma aqui na cidade. Preciso falar com você sobre uma herança. Herança? Minha mente correu através de todos os parentes que eu conhecia. Não havia ninguém rico na família. Ninguém que pudesse deixar alguma coisa para mim. Margaret continuou. Seu tio-avô, Harold Johnson, faleceu no mês passado. Você foi listado como beneficiário no testamento dele. Eu nunca havia ouvido falar de Harold Johnson, mas Margaret explicou que ele era irmão do meu avô, que havia se mudado para outro estado há 50 anos e perdido contato com a família. Ele havia passado a vida toda procurando parentes, e meu nome apareceu em uma pesquisa genealógica que ele fez antes de morrer. O valor não era uma fortuna, mas era exatamente o suficiente para quitar todas as minhas dívidas e ainda sobrar um pouco para emergências. Quando Margaret me disse o número, eu quase deixei o telefone cair. Mas a parte mais estranha, o testamento havia sido assinado na mesma data do meu sonho com Catherine Kuhlman, o mesmo dia, na mesma hora da madrugada que eu havia acordado com as lágrimas nos olhos. Eu caminhei para fora do banco em estado de choque. As correntes invisíveis que eu havia carregado por anos estavam se dissolvendo na minha frente. Mas eu sabia que isso não era apenas sorte, não era coincidência. Catherine havia me mostrado algo que mudou minha vibração, minha maneira de pensar, minha maneira de falar sobre dinheiro. Quando cheguei em casa, peguei a Bíblia novamente. Dessa vez, fui ao versículo 37 do mesmo salmo. Observa o homem íntegro e vê o reto, porque há um futuro feliz para o homem de paz. As palavras dançaram na página novamente, como se alguém estivesse sublinhando cada palavra com fogo dourado. Eu entendi que não era sobre receber dinheiro. Era sobre me tornar o tipo de pessoa que atrai provisão naturalmente, o tipo de pessoa que opera em uma frequência diferente. Naquela noite, eu tive outro sonho. Catherine estava lá novamente, mas dessa vez ela estava sorrindo. Você entendeu a primeira lição, ela disse. Agora vou te mostrar como isso funciona para qualquer pessoa. Como as palavras certas, faladas, da maneira certa, podem abrir portas que estavam trancadas há gerações. Ela estendeu a mão, e eu podia ver que havia algo escrito na palma dela. Números, versículos, uma sequência diferente da primeira. Esta é para os casos mais difíceis, ela sussurrou. Para quando as dívidas parecem maiores que montanhas, para quando a esperança já morreu 3 vezes. Eu acordei e escrevi tudo que me lembrava, cada número, cada palavra, cada pausa que ela havia feito ao falar, e então comecei a entender de que o que havia acontecido comigo não era um evento isolado, era o início de algo muito maior. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre Catherine Kuhlman. Descobri que ela havia passado a vida inteira estudando os salmos, como chaves espirituais. Ela acreditava que certas combinações de versículos funcionavam como vibrações que podiam alterar a realidade física, não de maneira supersticiosa, mas de maneira científica, quântica. Eu descobri que não era a única pessoa que havia sonhado com ela. Há dezenas de relatos de pessoas que foram visitadas por Catherine em sonhos, sempre carregando páginas da Bíblia, sempre sussurrando combinações específicas de versículos, e em todos os casos e transformações financeiras impossíveis aconteceram em 48 horas. Mas havia uma diferença entre os relatos. Catherine não dava a mesma combinação para todos. Ela personalizava, como se soubesse exatamente qual vibração cada pessoa precisava, para quebrar o padrão de escassez que estava governando sua vida. Então, eu comecei a experimentar. Peguei os versículos que ela havia me dado e testei em situações menores. Quando precisava de dinheiro para um conserto no carro, quando uma conta inesperada chegava, quando parecia que o dinheiro estava acabando mais rápido que o normal, toda vez, eu recitava a sequência. Toda vez, dentro de 48 horas, uma solução aparecia. Não sempre da maneira que eu esperava. Às vezes era um reembolso que eu havia esquecido. Às vezes era um trabalho extra que surgia do nada. Uma vez foi um erro na conta de luz, que resultou em um crédito de 3 meses. Eu percebi que não estava pedindo dinheiro.
Estava alinhando minha mente com a frequência da provisão. Estava falando a linguagem que o universo entende, a linguagem que Davi conhecia, quando escreveu aqueles versículos há 3.000 anos, e então eu entendi por que Catherine havia escolhido me visitar. Não porque eu era especial, porque eu estava desesperado o suficiente para acreditar, desesperado o suficiente para tentar, desesperado o suficiente para não questionar, quando o impossível começou a acontecer. Mas o que ela me mostrou no segundo sonho mudou tudo, porque havia algo sobre esses versículos que ninguém mais sabia, algo sobre a ordem específica que amplifica o poder das palavras, algo sobre o timing perfeito para recitar cada sessão, e existe uma razão pela qual isso funciona em exatamente 48 horas. Mas deixe-me voltar àquela primeira manhã, porque o que aconteceu depois da ligação da advogada foi apenas o começo. Quando desliguei o telefone, eu não senti alívio, senti terror, como se estivesse sendo testado por alguma força que eu não compreendia completamente. Você já teve a sensação de que sua vida estava sendo reescrita por mãos invisíveis? Como se alguém estivesse apagando capítulos inteiros da sua história e escrevendo outros no lugar? Era exatamente isso que eu sentia. O peso sufocante das dívidas estava se soltando, mas alguma coisa maior estava acontecendo. Eu dirigi até o escritório da advogada em estado de transe. Margaret era uma senhora de uns 70 anos, com cabelos prateados perfeitamente arrumados e óculos que pareciam ter custado mais que o meu carro. Seu escritório cheirava a couro e madeira velha. Livros de direito se empilhavam do chão ao teto. "Sente-se", ela disse, apontando para uma poltrona de couro que rangeu quando eu me sentei. "O que vou te contar pode soar estranho." Ela abriu uma pasta grossa e retirou uma fotografia em preto e branco. "Este é Harold Johnson, seu tio-avô." Meu coração quase parou. O homem na foto tinha os mesmos olhos que eu via no espelho toda manhã, o mesmo formato de rosto, a mesma linha da mandíbula. Era como olhar para uma versão mais velha de mim mesmo. "Harold passou 50 anos procurando pela família", Margaret continuou. "Ele se tornou bem-sucedido nos negócios, mas nunca se casou, nunca teve filhos. Dizia que Deus havia lhe dado prosperidade para abençoar os parentes que ele havia perdido." Ela virou mais algumas páginas na pasta. "Mas aqui está a parte estranha. Harold deixou instruções muito específicas sobre como e quando você deveria ser contatado. Ele disse que o dinheiro só deveria ser liberado quando você estivesse pronto para receber, quando estivesse desesperado o suficiente para valorizar cada centavo. Como ele podia saber? Como um homem que eu nunca havia conhecido podia prever o momento exato da minha vida em que eu estaria na beira do abismo financeiro?" Margaret pegou outro documento. "Ele também deixou isto para você." Era uma carta escrita à mão, com uma caligrafia trêmula de pessoa idosa. "Para meu sobrinho neto, que ainda não conheço, mas que sei que existe. Se você está lendo isto, significa que chegou ao fundo do poço financeiro. Significa que o peso da escassez quase te quebrou, mas também significa que está pronto para aprender a linguagem secreta da abundância." Minha mão tremeu ao segurar o papel. Como ele sabia sobre as correntes? Como ele sabia sobre a linguagem secreta? A carta continuava. "Quando eu era jovem, também fui visitado em sonho por uma mulher de vestido branco. Ela me ensinou que certas palavras, faladas na ordem correta, podem quebrar maldições de pobreza que passam de geração em geração. Nossa família carregou essa maldição por 100 anos, mas ela me mostrou como quebrá-la." Eu quase deixei a carta cair. Harold havia sonhado com Catherine Kuhlman 50 anos antes de mim. Ela me deu um salmo e a carta continuava. Não qualquer salmo. Versículos específicos que funcionam como chaves. Eu usei essas chaves para construir uma fortuna, mas a fortuna não era o objetivo. Era a prova de que o peso sufocante havia sido quebrado, de que a maldição familiar havia terminado. Margaret se levantou e foi até uma estante. Retirou uma Bíblia antiga, encadernada em couro preto. "Harold deixou isto também. Disse que você saberia o que fazer com ela." Quando abri a Bíblia, meu coração disparou. As páginas estavam cheias de anotações, números circulados, versículos sublinhados, setas conectando diferentes passagens.
E na página do Salmo 37, havia uma marca de queimadura ao redor dos mesmos versículos que Catherine havia destacado no meu sonho. Mas havia mais. Nas margens, Harold havia escrito datas e valores. 15 de março de 1973, $500 necessários para reparos do carro. Recitei sequência. 16 de março, cheque inesperado da empresa de seguros, 517. 23 de agosto de 1975, $2.000 necessários para a entrada da casa. Recitei sequência. 24 de agosto, banco aprovou o empréstimo que havia sido negado 3 vezes. 10 de dezembro de 1981, $1.000 necessários para expandir negócio. Recitei sequência. 11 de dezembro, investidor desconhecido ofereceu exatamente $1.000. Página após página de evidências, 50 anos de milagres financeiros, todos acontecendo dentro de 48 horas, todos conectados aos mesmos versículos, queimados na minha memória. Harold me pediu para entregar isso a você no momento certo, Margaret disse. Ele disse que você saberia quando fosse a hora, porque teria sonhado com a mulher de vestido branco na mesma noite em que ele assinasse o testamento. O mundo girou ao meu redor. Que noite foi essa? Margaret conferiu as datas nos documentos. Na madrugada de terça-feira, dia 15, por volta das 3h33 da manhã. Exatamente a hora em que eu havia acordado do sonho com Catherine. Exatamente no mesmo instante em que Harold estava assinando o testamento que mudaria minha vida. Eu saí do escritório, carregando a Bíblia de Harold como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque dentro daquelas páginas estavam 50 anos de evidências de que o que havia acontecido comigo não era coincidência, era herança, era a transferência de um conhecimento secreto, guardado na minha família por gerações. Naquela noite, sentei à mesa da cozinha, com a Bíblia aberta na minha frente. As anotações de Harold contavam uma história de transformação gradual. Ele não havia ficado rico da noite para o dia. Ele havia aprendido a usar as palavras certas, para manifestar exatamente o que precisava, quando precisava. Pequenas necessidades primeiro, depois necessidades maiores, até que a abundância se tornou seu estado natural, até que ele não precisava mais pedir. O dinheiro simplesmente fluía para ele, como água descendo uma montanha. Eu comecei a entender que Harold não estava me deixando apenas dinheiro. Ele estava me deixando um sistema, um método testado por décadas, uma tecnologia espiritual que poucos conhecem e ainda menos praticam corretamente. Naquela noite, quando fechei os olhos, Catherine apareceu novamente, mas dessa vez ela não estava sozinha. Havia uma figura masculina ao lado dela, um homem de uns 60 anos, usando um terno escuro e sorrindo gentilmente. Este é Harold, ela disse. Ele está aqui para te ensinar a próxima lição. Harold se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu podia sentir o calor da sua presença. Você recebeu o primeiro presente, ele disse. Agora precisa aprender a dar o segundo presente. Que segundo presente? A sequência não funciona apenas para você, Catherine respondeu. Ela funciona para qualquer pessoa que esteja verdadeiramente desesperada. Mas há regras, há uma ordem específica que deve ser seguida. Há momentos específicos para recitar cada versículo. Harold abriu uma Bíblia invisível nas suas mãos. O que você experimentou foi apenas o nível básico, as sequências mais poderosas, para dívidas maiores, para situações mais desesperadoras, para pessoas que já perderam a esperança. Eles começaram a me mostrar algo que mudou completamente minha compreensão do que estava acontecendo. Os versículos do Salmo 37 não eram apenas palavras de encorajamento. Eram códigos, frequências específicas que, quando faladas na ordem correta, criavam uma ressonância no universo. Toda palavra tem uma vibração, Catherine explicou. Certas combinações de palavras criam harmonias, como acordes musicais, mas em uma frequência que o dinheiro responde. Harold continuou. Davi não era apenas um rei, era um cientista espiritual. Ele entendia que as palavras certas, faladas com a fé certa, podiam alterar a realidade física. Os salmos são tecnologia avançada disfarçada de poesia.
Eles me mostraram que existe uma razão pela qual sempre demora exatamente 48 horas. É o tempo que leva para a nova frequência se estabilizar no campo quântico ao redor da pessoa. É o tempo necessário para quebrar o padrão de escassez e estabelecer um novo padrão de abundância. Na primeira hora, Harold explicou, você planta a semente. Nas próximas 24 horas, a semente germina no invisível. Nas 24 horas seguintes, ela se manifesta no mundo físico. Mas havia uma condição, uma regra que não podia ser quebrada. Você não pode usar isso para ganância, Catherine disse, sua voz ficando séria. Você não pode usar para acumular riqueza egoísta. Só funciona para necessidades reais, para a libertação de dívidas opressivas, para a provisão de necessidades básicas. E há outra regra, Harold acrescentou. Depois que você for abençoado, você deve abençoar outros. Você deve ensinar pelo menos 3 pessoas a usar a mesma sequência. Caso contrário, a abundância para de fluir. Eu acordei com uma compreensão totalmente nova do que havia acontecido comigo. Não era sorte, não era coincidência. Era o funcionamento de uma lei espiritual que existe há milênios, mas que foi esquecida pela maioria das pessoas. Durante os dias seguintes, comecei a testar as sequências mais avançadas que eles haviam me mostrado, situações onde eu precisava de quantias específicas para propósitos específicos, e toda vez, dentro de 48 horas, o dinheiro aparecia da maneira mais inesperada. Um dia, eu precisava de exatamente o 347 ares para pagar uma conta médica urgente. Recitei a sequência que Harold havia me mostrado para necessidades de saúde. 48 horas depois, recebi um cheque de restituição do plano de saúde, no valor exato de os 347 ares, para um procedimento que eu havia feito 6 meses antes. Outra vez, precisava de $1.200 para consertar o ar-condicionado que havia quebrado durante uma onda de calor. Usei a sequência para necessidades domésticas urgentes. No segundo dia, um vizinho que estava se mudando me ofereceu $1.200 para ajudá-lo a carregar móveis durante um fim de semana. Cada teste confirmava que Harold e Catherine estavam certos. Existia uma ciência por trás daqueles versículos, uma tecnologia que funcionava de acordo com leis específicas. Mas a parte mais incrível ainda estava por vir, porque havia uma sequência secreta que eles ainda não haviam me mostrado. Uma sequência para casos extremos, para pessoas que estavam afogando em dívidas de dezenas de milhares de dólares, para situações que pareciam completamente impossíveis, e havia uma razão pela qual eles estavam guardando essa sequência para o final. No terceiro sonho, eles me levaram para um lugar diferente. Não era meu quarto. Era uma biblioteca antiga, com prateleiras que se estendiam até as nuvens. O cheiro de pergaminho e tinta antiga preenchia o ar. Catherine e Harold estavam sentados em uma mesa redonda de madeira escura, com uma única vela iluminando suas faces. Sente-se, Harold disse, apontando para uma cadeira vazia. É hora de você aprender a sequência que salva vidas. Catherine abriu uma Bíblia que parecia ser feita de ouro líquido. As páginas brilhavam com uma luz própria. Esta sequência é para as pessoas que estão a ponto de perder tudo: casa, família, sanidade. Para aqueles que já consideraram desistir da vida por causa das dívidas. Mas há um preço, Harold disse, sua voz ficando grave. Essa sequência exige algo de você que as outras não exigiam. Ela exige que você morra para seu ego, que abandone completamente a ideia de que você controla alguma coisa na sua vida. Eles começaram a me mostrar versículos que eu nunca havia notado antes, não apenas do Salmo 37, mas de outros salmos também. Uma combinação específica que criava o que eles chamavam de vibração de ressurreição financeira. Salmo 37, versículo 4. Catherine começou, mas você deve recitá-lo como se sua vida dependesse disso, porque provavelmente depende. Delata-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 23, versículo 1. Harold continuou, recitado imediatamente após o primeiro sem pausa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então, Catherine disse, você vai para Salmo 34, versículo 10. Mas aqui está o segredo. Você deve repetir este versículo 7 vezes, uma para cada dia da criação.
Os leõezinhos necessitam e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Eles me mostraram que havia uma ordem específica, um ritmo específico, até mesmo uma respiração específica que devia ser seguida. Não era apenas sobre as palavras, era sobre como as palavras eram liberadas no universo. Você recita essa sequência uma vez pela manhã assim que acordar, Harold explicou. Antes de verificar o telefone, antes de pensar em dinheiro, antes de deixar o medo entrar na sua mente. E uma vez à noite, Catherine acrescentou, exatamente antes de dormir. Você recita em voz alta mesmo se houver pessoas na casa, mesmo se elas pensarem que você enlouqueceu. Porque, de certa forma, Harold sorriu, você vai enlouquecer. Vai enlouquecer de tanto ver impossibilidades se tornarem realidade. Mas havia mais. Eles me mostraram que certas pessoas precisavam de sequências ainda mais poderosas, para dívidas de 6 dígitos, para pessoas que deviam mais dinheiro do que jamais poderiam pagar em uma vida inteira. Para esses casos, Catherine disse, existe a sequência de Jó. Eles me levaram para outra seção da Biblioteca Celestial. Aqui, os livros eram pretos como carvão, mas brilhavam com estrelas douradas. Era o lugar onde ficavam armazenados os segredos para os casos mais desesperadores. Jó perdeu tudo, Harold explicou, mas ele sabia algo que poucos sabem. Ele sabia que a perda extrema é apenas a preparação para a restauração extrema. Jó 42, versículo 10. Catherine recitou. Estas palavras contêm o código para dobrar tudo o que foi perdido. E o Senhor mudou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Mas você deve combinar isso com Salmo 126, versículo 1. Harold continuou. Esta é a chave para acelerar o processo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. E, finalmente, Catherine disse, Isaías 61, versículo 7. Este versículo quebra maldições de pobreza que passaram por gerações. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da confusão, exultarão na sua porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Eles me explicaram que essa sequência de Jó só deve ser usada quando a situação é verdadeiramente desesperadora. Quando a pessoa já perdeu a casa ou está prestes a perder, quando as dívidas são maiores que qualquer esperança humana de pagamento. Mas quando funciona, Harold disse, é como assistir à ressurreição acontecer na sua vida financeira. Eu acordei daquele sonho com uma responsabilidade pesada nos ombros. Eles não haviam me dado apenas sequências poderosas. Eles haviam me feito guardião de um conhecimento que podia salvar vidas. Durante as semanas seguintes, comecei a testar as sequências em situações da minha própria vida, situações onde eu precisava de resultados maiores, mais rápidos, e funciona. Toda vez. Sem exceção. Mas o primeiro teste real veio quando minha vizinha, Sarah, bateu na minha porta chorando. Ela estava prestes a perder a casa. O banco havia iniciado o processo de execução hipotecária. Ela devia 80 mil Harleys em cartões de crédito e empréstimos. Seu marido havia perdido o emprego 6 meses antes, e eles haviam esgotado todas as opções. Eu não sei mais o que fazer, ela soluçou. Meus filhos vão ter que sair da única casa que eles conhecem. Era o momento. Era hora de passar adiante o que Harold e Catherine haviam me ensinado. Eu sentei com Sarah na mesa da minha cozinha e abri a Bíblia de Harold. O que vou te ensinar vai soar impossível, eu disse, mas você precisa confiar em mim. E você precisa seguir exatamente como eu te disser. Ensinei a ela a sequência de Jó. Expliquei sobre as 48 horas, sobre a importância de recitar exatamente como eu estava mostrando. Sobre não duvidar. Mesmo quando sua mente racional gritasse que era loucura, Sarah era uma mulher de fé, mas até ela hesitou. Você realmente acredita que isso pode funcionar com 80 mil? Sarah, eu disse pegando suas mãos. 6 meses atrás, eu estava na mesma situação que você. Não exatamente a mesma quantia, mas o mesmo desespero, a mesma sensação de que Deus havia me abandonado. E agora olhe para mim. Ela concordou em tentar. Durante 2 dias ela recitou a sequência exatamente como eu havia ensinado. Manhã e noite. Com fé, mesmo quando as dúvidas vinham.
No segundo dia, algo impossível aconteceu. O telefone dela tocou. Era um advogado de Nova York. A mãe do ex-marido de Sarah, que havia morrido 10 anos antes, havia deixado uma propriedade que ninguém sabia que existia. A propriedade havia sido vendida recentemente por desenvolvedores, e Sarah tinha direito a uma parte da herança. O valor? Exatamente 127 mil. Suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para um fundo de emergência. Quando Sarah me contou, nós dois choramos. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre ver a mão de Deus movendo impossibilidades. Era sobre testemunhar um milagre que mudou nossa compreensão sobre como o universo realmente funciona. Mas a história não termina aí, porque Sarah fez o que Harold havia me ensinado. Ela passou a sequência adiante. Ensinou para sua irmã, que estava lutando com dívidas de 45 mil reais. Ensinou para um amigo da igreja, que estava prestes a perder o negócio. Ensinou para 3 pessoas, exatamente como as regras exigiam. E em todos os casos, dentro de 48 horas, soluções impossíveis apareceram. Durante os meses seguintes, comecei a entender que havia me tornado parte de uma rede invisível. Uma rede de pessoas que conheciam os códigos secretos da abundância. Pessoas que haviam sido visitadas por Catherine, ou ensinadas por alguém que foi visitado por ela. Descobri que essa rede existe há décadas, talvez séculos. Pessoas comuns que aprenderam a usar as palavras certas para quebrar maldições de pobreza. Que aprenderam que os salmos não são apenas poesia inspiradora, mas tecnologia espiritual funcional. O que me surpreendeu foi descobrir que muitas dessas pessoas eram céticas quando começaram. Advogados, médicos, professores universitários, pessoas que nunca haviam acreditado em coisas místicas, até serem forçadas pelo desespero a tentar. E todas tinham a mesma história: 48 horas. Sempre 48 horas. Hoje, 6 meses depois daquele primeiro sonho. Minha vida é irreconhecível. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. O peso sufocante das dívidas que eu carregava não eram apenas dívidas. Eram gerações de medo, escassez e descrença na providência divina. Quando eu me libertei desse peso, não apenas me libertei minha linhagem familiar, quebrei um padrão que havia governado minha família por décadas, mas a parte mais poderosa é saber que posso passar essa libertação adiante, que posso olhar nos olhos de alguém que está se afogando em desespero financeiro e dizer: eu tenho a chave que pode abrir a porta da sua prisão. Porque isso é o que Kathryn Kuhlman me deu naquela primeira noite. Não apenas uma solução para meus problemas, uma chave que funciona em qualquer fechadura, um código que quebra qualquer maldição de escassez. E agora você tem essa chave também. A questão não é se vai funcionar. A questão é se você está desesperado o suficiente para tentar. Se está pronto para abandonar a ideia de que você precisa resolver tudo sozinho. Se está disposto a confiar que existe uma tecnologia espiritual que funciona de acordo com leis que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Porque o peso que está te prendendo não é feito de metal, é feito de medo, dúvida e da crença de que você está sozinho nesta luta. E essas correntes podem ser quebradas com as palavras certas, faladas da maneira certa, no momento certo. Harold passou 50 anos testando essas sequências. Eu passei 6 meses. Sarah passou 2 dias, e em todos os casos o resultado foi o mesmo. A porta se abriu, as correntes se quebraram, e a abundância começou a fluir como água descendo uma montanha. Naquela primeira noite, quando Kathryn Kuhlman apareceu ao pé da minha cama, carregando uma página arrancada de uma Bíblia antiga, com páginas amareladas pelo tempo, eu não sabia que estava prestes a receber uma herança que vale mais que qualquer quantia de dinheiro. Eu estava prestes a receber o conhecimento que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de qualquer pessoa disposta a acreditar que impossibilidades são apenas convites para milagres. O peso sufocante das dívidas não existe mais. A porta está aberta, e do outro lado dessa porta está tudo o que você sempre soube que merecia, mas nunca soube como alcançar. Agora você sabe. Agora você tem a chave. A única pergunta que resta é: você vai usá-la?